Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com você e com a sua casa. Estou aqui para explicar o meu posicionamento político e eu quero convidar você a tirar alguns minutinhos para poder me ouvir. Eu quero lhe dizer que eu acredito no Lula, eu orei muito por ele enquanto presidente pela nação, porém, eu nunca votei no Lula e nem no Partido dos Trabalhadores. Eu quero que você fique esses minutos comigo para que eu possa explicar o meu posicionamento para você. Respeito a opinião de todos, mas quero deixar aqui o meu entendimento a respeito do Partido dos Trabalhadores. Eu fiz o segundo grau no Centro Federal Tecnológico do Paraná, no antigo Cefet, e ali eu acabei sendo doutrinado no partido de esquerda, porque a maioria dos meus professores de português, de literatura, eram da esquerda. Acabei lendo os livros da ditadura que falavam a segunda visão da esquerda. Alguns professores meus participaram da ditadura militar. Eles contavam que eles possuíam mesas falsas, onde de um lado era uma mesa de jogo e do outro lado era uma mesa de reunião. Quando a polícia chegava, eles só viravam a mesa e que daí disfarçavam que estavam jogando, mas na verdade eles estavam ali fazendo uma revolução. Mostrando que até o ano de 1996, 97, eu recebi muita doutrinação de esquerda, apenas um lado da moeda, conhecia apenas um ponto de vista. Mas no ano de 1996, eu comecei a ter contato com o Evangelho, com a Palavra de Deus, e Jesus Cristo me alcançou, me salvou, me transformou. A partir dali, comecei a ter uma outra visão a respeito do mundo, uma visão segundo a Palavra de Deus. No ano de 1998, pela primeira vez, eu escutei o pastor Josué Irion, onde ele fala da sua esposa, Damaris. Ela é cubana, ela cresceu em Cuba e quando criança, servindo a Deus, ela não usava o lenço vermelho de Fidel Castro. E os demais alunos cuspiam nela, ela era humilhada e perseguida. Em Cuba, Fidel Castro perseguiu os cristãos. Fidel Castro matou os missionários, matou os pastores. E isso está na história. Em 1999, eu ouvi o pastor Átila Brandão falando a respeito do pastor Hernandes, pastor em Cuba, que Fidel Castro disse para ele: negue a Jesus, ou eu vou matar os seus filhos. Ele disse: eu não nego. Então ele matou os seus filhos. Negue a Jesus ou matarei a sua esposa. Ele disse: eu não nego. Matou a sua esposa. Fidel Castro disse: negue a Jesus, eu vou te matar. O pastor Hernandes disse: eu não negarei a Jesus, vou ser fiel até a morte. Você pode procurar por esse testemunho, por essa história na internet. Fidel Castro matou muitos dos nossos irmãos em Cristo, dos missionários. Meu nome é Leandro, eu sou missionário aqui na cidade de Cornélio Procópio, no Paraná. Eu fui adquirindo informação a respeito dos países comunistas e socialistas, ouvindo depoimentos dos missionários que estão na Rússia, que estiveram na Rússia, na antiga União Soviética, missionários que até hoje estão na China, passando por dificuldade, na Coreia do Norte. Foi a partir dali que eu me posicionei e disse: o que eu puder fazer para não apoiar qualquer partido socialista ou comunista, eu o farei, em prol dos meus irmãos em Cristo que são perseguidos. O plano de Deus para a igreja é a pregação do Evangelho. Os países socialistas e comunistas proíbem a pregação do Evangelho. É só você pesquisar. Na Coreia do Norte é proibido. Na China é proibido. Não há liberdade religiosa. Em Cuba, Fidel Castro matou os nossos irmãos, os missionários. Eu quero contar mais um pouquinho das experiências que eu tive. O presidente Lula, ele foi eleito em 2002. Como presidente, eu sempre orei por ele para que Deus o guardasse do mal, para que Deus o desse sabedoria para governar a nossa nação, porque as Escrituras nos orientam a orar pelos nossos governantes, para que possamos ter vida tranquila, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. O Lula, como pessoa, eu o amo. As demais pessoas, independente de que credo, religião, eu amo todas as pessoas, mas todo o ideal, toda a causa que é contra o Evangelho, a pregação do Evangelho, eu aborreço qualquer ideal que vai contra a palavra de Deus. No ano de 2002, o presidente Lula foi eleito
E no ano de 2004 eu estava na faculdade. E eu fiz uma pergunta ao professor de sociologia. O primeiro nome dele era Edson, ele era o diretor da faculdade. Aproximadamente 40 alunos. Eu perguntei: professor, qual a probabilidade do presidente Lula implantar o socialismo e o comunismo no Brasil? Quando eu fiz essa pergunta, a sala toda disparou em dar risada. Depois de 1 minuto de risada, tentando me intimidar, me discriminar, me desrespeitar ou me ridicularizar. Quando acalmaram os ânimos, o professor perguntou para a classe: por que vocês estão rindo? E ninguém soube responder ou não teve coragem de responder porque tentaram me ridicularizar. Mas a verdade é porque eles não acreditam que o Lula e o PT têm esse ideal, que eles consagraram a causa. A bandeira é vermelha porque tem que derramar sangue. A estrela tem 5 pontas porque existem 5 continentes e todos eles precisam derramar sangue para que o socialismo e o comunismo possam controlá-los. O professor perguntou: por que vocês riram na pergunta? E ninguém respondeu nada. E o professor olhou para mim e me disse: olha, momentaneamente, a curto prazo, é difícil o presidente Lula implantar o comunismo, mas a longo prazo, a chance é grande de ele implantar os seus ideais. Isso foi em 2004. Olha quantas coisas o PT implantou na nossa nação a partir deste ano. Em 2007, 2008, eu estive na Igreja Assembleia de Deus, sede em Curitiba. Havia ali uma escola bíblica de obreiros. O pastor Antônio Gilberto, um grande escritor, um grande homem de Deus que já dorme em Cristo Jesus, esteve ministrando. Quando ele terminou de ministrar, eu fui lá na frente falar com ele. E ele me disse o seguinte: você quer tirar uma foto? Eu falei: não, eu quero te fazer uma pergunta. Fiquei ali numa fila grande até que chegou a minha vez. E quando chegou a minha vez, ele perguntou se eu queria tirar uma foto. Eu disse: não, eu quero te fazer uma pergunta. Ele falou: pode fazer a pergunta. Eu disse: vocês disseram para nós não apoiarmos nenhum partido comunista. A igreja não deve de apoiar partido comunista. No primeiro turno, apoiamos a Garotinho. No segundo turno, vocês me tiram uma foto apoiando o presidente Lula. Me explica essa situação. Então o pastor Antônio Gilberto deu um grito comigo, se exaltou. Eu abaixei a cabeça, me afastei, fui indo embora. Quando eu já estava uns 20 metros longe de onde ele estava, o pessoal gritaram, me chamaram, eu voltei lá. O pastor Antônio Gilberto, um homem de Deus, pediu perdão para mim e me disse: meu irmão, aquele dia foi um laço do diabo. Eu nem sei como aquilo aconteceu, acabaram me envolvendo naquela questão e tiraram aquela foto comigo, os apoiadores do Lula. Eu estou te contando essa história para deixar bem claro para você meu posicionamento. Não importa qual pastor, não importa a pessoa. Quem estiver apoiando essa causa do comunismo e do socialismo, onde é proibido pregar o evangelho, eu vou lutar contra isso. Jesus me salvou para pregar o evangelho. Como eu posso apoiar pessoas que vão apoiar a ditadura da fala, da linguagem? O controle sobre a nossa liberdade de expressão. Todos os países comunistas tiraram a liberdade de expressão. Coreia do Norte, China, Cuba, Venezuela. Você pode pesquisar isso. Mas eu perguntei ali ao pastor e deixei meu posicionamento claro. Vocês têm que se posicionar à liderança em prol dos nossos irmãos. O presidente Lula deixou bem claro que Fidel Castro, ele é o mito, ele é o seu herói. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, nunca se posicionou com relação aos cristãos que foram mortos, fuzilados por Fidel Castro. Agora na Nicarágua, nossos irmãos estão sendo perseguidos. O presidente Lula disse: eu não sei o que está acontecendo lá. Não se posiciona. Eu acredito no que o Lula fala. Ele disse: daqui 20, 30 anos, vamos implantar o socialismo no Brasil. Criou o Fórum de São Paulo, juntamente com Fidel Castro, com Chaves. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Você pode pesquisar a verdade. Vocês me questionaram a respeito dos meus irmãos que estão sendo perseguidos aqui no Brasil. Ainda temos liberdade no Brasil. Alguns canais de TV já estão sendo censurados, canais de internet. O que falta para censurarem a nossa fala?
talvez até eu possa ser perseguido daqui a um tempo, mas eu vou continuar me posicionando. Você não protege os cristãos. Lula esteve em Israel. Ele foi no monumento da morte do Holocausto, não deixou nenhuma flor. Mas quando ele foi no sepulcro do líder do islamismo, ele deixou lá suas flores. Por quê? Ele quer o apoio do islamismo. O islamismo mata os nossos irmãos no norte da África, porque prega o evangelho. Mas o Lula nunca se posiciona. O islamismo mata os missionários, os cristãos, a Coreia do Norte, a China. E o Lula nunca se posicionou. Por quê? Como diz a ex-presidente Dilma, se for necessário, nós vamos fazer um pacto até com o diabo para que nós possamos governar essa nação. Então, a questão não é se ele roubou ou não roubou. Para mim, não é questão se ele roubou ou não roubou. Para mim não é se ele foi um bom presidente ou um mau presidente. O Lula pode trazer uma boa economia. O Lula pode aumentar o salário mínimo como nunca antes, abaixar o preço do combustível. Eu não voto nos seus ideais. Eu não voto, eu não vou apoiar. Esse é o meu posicionamento. Por quê? No fundo, o que ele quer é governar a nossa nação e tirar a nossa liberdade. Deixo aqui o meu pronunciamento. Que Deus abençoe você. Tenho amigos petistas, gente boa, gente honesta. Amo eles, mas aborreço o ideal do Partido Comunista e Socialista. Aborreço a causa do partido do PT. Mas somos o povo brasileiro. Como diz a palavra de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Que nós possamos nos unir, temendo a Deus acima de todas as coisas, honrando a nossa nação, para que possamos viver em comunhão e que Deus abençoe a nossa nação e que haja prosperidade. Que Deus abençoe a sua vida, independente de partido político que você vai votar. Que Deus abençoe você e a sua família e que dias melhores estejam para nós. Deus os abençoe.